Alô, meus queridos irmãos e amigos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Prazer muito grande estar aqui para mais uma vez transmitir a todos um pouco da palavra de Deus, diretamente aqui deste país tão abençoado, diretamente de Portugal, onde nós estamos neste exato momento. Queridos, eu me encontro com a Bíblia Sagrada aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 30, que tem uma mensagem tão conhecida nossa. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 30, diz: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem. E eu gostaria, nesta oportunidade, de falar uma pequena mensagem, uma palavra intitulada Cantando um hino na prova. Vou repetir. Cantando um hino na prova. Sabemos que é muito bom cantar na alegria, sabemos que é bom cantar quando tudo vai bem. Mas cantar na prova, cantar no momento de dificuldade, no momento de luta, é muito difícil. É muito difícil. No final da quarta estrofe do hino 126 da nossa harpa cristã, está escrito lá que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E os grandes clássicos, muitos grandes clássicos da música cristã, já música de muitos e muitos anos, foram escritos em momentos de grande provação, de grande luta, de grandes dificuldades. E eu fico imaginando aqui, quando a Bíblia diz que eles cantaram, que o Senhor Jesus cantou um hino, e saíram, foram para o monte chamado das Oliveiras, porque de fato é um monte que tem em frente de Jerusalém, tem muitas oliveiras, e o Senhor Jesus saiu para esse monte. Veja que ele saiu de Jerusalém, desceu o monte de Jerusalém, subiu para o Monte das Oliveiras, mas antes dessa trajetória, ele cantou um hino. Oh, meus irmãos, era o começo de uma grande prova que eu levaria ao Calvário, que eu levaria à morte. Mas a Bíblia diz que ele cantou um hino. A Bíblia não diz qual é o hino, qual foi o hino que ele cantou. Mas a Bíblia diz que ele cantou. E é interessante observar que o contexto nos diz, nos fala, nos revela que é exatamente na comemoração da Santa Ceia. E era um culto, sabe, uma Santa Ceia de despedida, quando Jesus disse, esta é a última Santa Ceia que eu tomo convosco, até que vamos tomar outra vez no reino de Deus. É uma Santa Ceia em que ele revelou um traidor, quando ele disse, um de vós que está aqui à mesa vai me trair. E, enfim, a Bíblia diz claramente aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 22, dentro do contexto, que está escrito assim, eles entristecendo-se muito. Ou seja, era um culto de muita tristeza. Era um culto de tristeza, mas o Senhor Jesus cantou. Oh, irmãos, e a gente observa na Bíblia Sagrada que grandes personagens da Bíblia cantaram em momento de grandes lutas, de grandes batalhas. Quando olhamos para Juízes capítulo 5, nós observamos ali a juíza Débora cantando. Cantando por quê? Porque tinha enfrentado uma batalha muito grande contra Sísera, Débora e Baraque. Foram vencedores, estavam ali no meio de uma batalha, de uma perseguição ferrenha, muito dura.
contra os filhos de Israel. Mas cantando, Débora e Baraque venceram. Quando olhamos no capítulo 15 do livro de Êxodo, nós observamos ali que Moisés, os filhos de Israel, Miriam e as mulheres, as moças, cantaram, dançaram, tocaram instrumento, mas não era o final. Eles estavam no meio de uma grande batalha. Eles estavam no meio de uma grande luta. Estavam cantando por um grande livramento. Talvez alguns considerem o maior livramento, o maior sinal, o maior milagre, a travessia do Mar Vermelho, a derrota do exército de Faraó com seus cavalheiros. Mas o certo é que não era o final, era o meio, ainda tinha muita coisa por acontecer, conforme narrativa bíblica. Mas Moisés cantou, Miriam cantou. Diz a Bíblia que os filhos de Israel cantaram. E sabe o que aconteceu? Vitória. Vitória sobre vitória. Perseguição dentro de casa, fora de casa, perseguição no caminho das nações de todos os lados. Mas eles cantavam, ao ponto de ter que chegarem em Jericó e enfrentarem aquelas grandes muralhas, conforme nos diz Josué capítulo 6, que eles enfrentaram Jericó, os reis de Jericó, com todo o povo contrário, com a exceção de Raabe, mas eles venceram em Jericó cantando. As muralhas de Jericó vieram abaixo cantando através do louvor. Oh, meu querido, muitas vezes a gente perde bênçãos de Deus, porque em vez de cantar, nós resmungamos, murmuramos, questionamos a Deus. Irmão, aprenda com a Bíblia, cante na prova, louve a Deus na prova, mostre para Deus, de coração, de sinceridade, que você não está nem aí para a prova, que você tem um Deus maior e por esta causa você canta. Salmo 100 diz: celebrai com cântico ao Senhor todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Oh, meu irmão, canta. A prova está grande, está doendo, está sangrando, você está chorando, as portas estão fechadas, a enfermidade está te preocupando. Canta, meu querido. Você está preso, está encarcerado, canta. Está desempregado, está devendo, sei lá o que está acontecendo, canta. Cantando um hino na prova. Oh, meus queridos, é muito importante esta mensagem, porque a nossa tendência, a tendência humana, é exatamente essa. É de querer dar lugar à carne. É querer reclamar, é querer lamentar. Mas a Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus, não obstante estar num momento de tristeza, que era para ser um momento de alegria para todos, ele cantou um hino. Quando todos estavam tristes, por causa das circunstâncias daquele culto, da pauta daquele culto, e muitas vezes é assim, muitas vezes subimos no púlpito da igreja para pregar, muitas vezes para cantar, para dirigir um culto, e nós mesmos estamos passando por momentos difíceis, estamos passando por temporais, estamos passando por grandes provações, mas cantamos, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Sabe, e olhando ainda para a Bíblia, eu fico imaginando um texto tão conhecido, uma passagem tão conhecida, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo
16, o versículo 25, há ali um trecho que nós conhecemos tão bem, né? E me chama muito a atenção, é curioso observar, que fala-nos da prisão de Paulo e Silas lá em Filipos. E a Bíblia narra de uma maneira muito linda que os dois, Paulo e Silas, estando presos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Que coisa linda, né? Parece um paradoxo, um contraditório. Nós somos crentes, somos servos do Senhor. Temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Temos o Senhor para nos ajudar. Temos a palavra de Deus para nos fortalecer. E é isso que Deus está querendo. Porque as consequências vêm, não tenha dúvida. Em toda a trajetória bíblica de provação em que o povo de Deus cantou, teve milagre, teve bênção, teve vitória. Sem exceção, todos os lugares da Bíblia Sagrada, aonde o povo de Deus estava enfrentando lutas e provações, e que houve canto, houve música, houve louvor de gratidão a Deus, a vitória veio. Aqui, no capítulo 16 de Atos, vocês conhecem a história muito bem. Foi milagre pós milagre. Milagre pós milagre. Ah, meu querido, você não tem ideia o tanto quanto é importante cantar, louvar a Deus. Eu mesmo sou prova disso. Eu mesmo sou testemunha disso. Lembro-me de uma vez que estava morando numa cidade do interior de Minas Gerais, com a minha esposa e meus 3 filhos, e passava por um momento muito difícil, por uma luta, uma provação muito grande, e chorava, muito triste, mas o Senhor dizia para mim: canta, canta. E eu sempre cantava. E num daqueles momentos, o Senhor me deu letras maravilhosas, hinos maravilhosos. E eu lembro que um dos hinos que Deus me deu, e que eu lembrei naquelas lutas, naquelas provações, o hino dizia mais ou menos assim: se Deus prometeu, Ele cumprirá, pois sua promessa nunca falhará. E eu passava por muita provação, até que chegou um momento em que a minha esposa disse: olha, Ivaldo, hoje, isso era o horário do almoço de um determinado dia, ela disse: Ivaldo, hoje nós não temos mais o que comer. Esse almoço foi o último, só tem água no filtro. E aquilo, me deixou muito ansioso. Eu me tranquei no quarto, comecei a orar e a cantar. Eu cantava, chorava e orava. Até que num dado momento, quando eu estava bem empolgado e cantando o hino da harpa, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando cantava a estrofe, ainda que seja a dor que me una a ti, o Senhor me disse: levanta-te e vai para a porta do Carrefour. E eu imediatamente me levantei, tomei um banho, troquei de roupa e fui saindo. A minha esposa disse: para onde você vai? Eu disse: vou para o Carrefour. E ela fez assim como que não estivesse entendendo, mas eu fui. Eu morava próximo do Carrefour, cerca de uns 300, 400 metros, e fui para o supermercado. E quando fui chegando no supermercado, o Espírito Santo de Deus disse: fique aí, encosta nessa coluna. Tinha umas 3, 4 colunas na entrada daquele grande supermercado. E eu fiquei ali por volta de umas 4, 5 horas da tarde. Cerca de uns 20, 30 minutos, quando estava ali, me veio um pensamento negativo. E eu pensei comigo: Deus está enlouquecendo, vou embora. Mas o Espírito Santo disse: fica. E eu fiquei.
Daí a pouco surgiu uma família de irmãos, amigos, que também estavam orando. São cantores, estavam cantando. E eles disseram: o pastor Ivaldo estava procurando pelo Senhor. E eu perguntei o que se passa. Eles disseram: nada. Pegue um carrinho de compras e nos acompanhe. E entrou comigo, nós adentramos aquele supermercado e eles compraram de tudo que eu estava precisando e mais um pouquinho. Fomos para casa, agradecemos a Deus, cantamos ao Senhor, cantando na prova. Eu queria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Não siga a multidão dos murmuradores. Não siga a multidão dos que lamentam, dos que reclamam. Meus irmãos, tem gente que reclama de tudo. Reclama da comida, reclama da água, reclama do salário, reclama do emprego, reclama do carro, da moto, de tudo. Reclama de tudo, da cama, reclama de tudo e de todos. Para. Faça isso não. Agradeça a Deus. E lembre-se, segundo está escrito no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que o nosso Deus, Ele anda conosco, Ele anda no meio da tempestade. Cante ao Senhor, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado. Deus continue abençoando a tua vida, e nunca se esqueça de louvar a Deus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A paz do Senhor.